Bem-vindos ao Coaching Cast! E hoje, no episódio inédito do Coaching Cast, estamos aqui com o Victor Luan, que ele é coach, escritor, empresário, compositor, palestrante, mentor, engenheiro, pai, esposo e filho amado de Deus. Seja bem-vindo, Luan. Opa. Luan não, Victor. Luan. Luan. Se for falar o resto do nome aqui, a gente grava o podcast inteiro, né? Verdade. Qual que é o seu nome inteiro? Fala aí. Victor Luan Maia Brito Gonçalves Dias Messias Ramos. Parabéns, você entrou pro Guinness Book já, né? Vamos ver os netos se vai chegar. Vitor, obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos animados para gravar esse episódio com você. E, gente, quando o Vitor me contou da história da vida dele, eu não acreditei. Eu juro que eu não acreditei. Assim, um antes e um depois que eu falei, não, impossível. Impossível. Então, assim, criem expectativas perante este homem aqui, ó. Vitor, começa contando pra gente quem é o Vitor. Isso foi uma pergunta complicada de eu responder durante toda a minha vida. Onde que eu olho aqui? Eu olho pra vocês, eu olho pra câmera. Essa daqui. Opa. Porque por a maior parte da minha vida, acho que mais de 25 anos, eu fiquei sem saber quem eu era. Então, isso foi uma pergunta muito difícil que eu me fiz por muito tempo na minha vida. Quem é o Vitor? O que eu vim fazer aqui? Qual é o contrato que eu falava na época? Eu falava, qual é o contrato que eu assinei com Deus, né? Porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E por muito tempo eu me senti muito rejeitado, muito afastado das pessoas, não conectava. E aí isso piorava ainda mais. Então esse eu sou foi uma batalha difícil e eu acredito que seja para todo mundo até hoje, porque quem não busca o propósito, quem não busca o que quer da vida a todos os momentos, às vezes você fala, puta, achei quem eu sou. Aí você vai e você para e fala, putz, será que eu achei mesmo? Então eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Quem eu sou hoje? Porque o hoje, ele vai modificar quem é o seu eu no amanhã. E muito bom. você vai ter que se descobrir todos os dias. Eu descobri versão, né? Você vai se moldando. Você falou, né? Um homem. Hoje eu posso ser chamado de homem, cara. Eu era o menino que falava, eu odeio gente chique, eu não uso sapato. Não sei se você lembra dessa música do Charlie Brown, mas hoje eu uso terno, eu uso sapato. Eu amo isso. E eu odiava, eu era rebelde. Tá, mas quem é você hoje, então? Hoje eu posso dizer que eu sou mentor, que eu sou palestrante, ele me deu uma lista ali, mas a coisa que mais me motiva é alguém que pode motivar pessoas. Então eu sou alguém que vai se transformando todos os dias e pode trazer novas pessoas para sua nova versão. Então eu gosto muito de poder influenciar pessoas a elas se motivarem todos os dias. E legal que você trouxe isso de estamos sempre em um processo de expansão, porque essa é a realidade. Hoje eu posso ser uma pessoa e me ver como uma pessoa, mas durante os nossos dias, os nossos desafios, nós vamos passando por situações que vão nos moldando. E esses desafios, eles nos preparam para ser uma pessoa melhor, ou talvez uma pessoa pior, se você não tiver um direcionamento. E vamos falar de propósito, então, já que você citou o propósito. Como é que você se vê com o seu propósito hoje? Você já conseguiu encontrar o teu propósito? Ou foi o teu propósito que te encontrou? Eu acredito que o propósito te encontra, mas a gente fica muito focado nessa questão de propósito, de, putz, eu preciso achar meu propósito, o que eu vou fazer da vida, é a minha profissão. Então, uma coisa que me dificultava muito era essa questão de profissão. O que eu vou fazer no futuro? Porque você me dava, vamos consertar um brinquedo, eu arrumava. Vamos consertar um computador, eu arrumava. Vamos dar palestra, vamos lá. Então, eu sempre gostei de tudo que eu fiz. Eu sempre tive uma paixão muito grande por pessoas e por tudo que eu fiz. E aí, beleza, como é que eu encontro meu propósito? Por exemplo, pega o Ayrton Senna. O cara era muito bom na Fórmula 1, era uma pessoa sensacional. Então ele encontrou o propósito dele? Pelo contrário, cada coisa que a gente faz tem um propósito. Eu tenho um propósito de estar aqui hoje. Isso é um propósito. Então, o propósito, ele não é uma coisa só. Ele é definido por vários propósitos que a gente tem durante a nossa vida. Então, a gente tem que sempre se perguntar, qual é o propósito do que eu estou fazendo hoje? Para de buscar o propósito lá fora. Mas qual é o propósito da minha profissão? Qual a profissão que você está agindo hoje? Qual é o propósito? É sempre... Acho que se basear naqueles 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. No que eu tô fazendo hoje, eu tô amando a Deus sobre todas as coisas? Eu tô amando ao próximo como a mim mesmo? Eu posso entregar isso no que eu tô fazendo na minha profissão, na minha família, na minha casa, aonde eu convivo? Isso é muito difícil. Não é fácil não, cara.
Você consegue ser uma pessoa calma e tranquila, zen, amando ao próximo a todos os momentos da sua vida? Não. Você consegue? Não, 100%? Esse é o o maior Júnior quase propósito. consegue, viu? Porque ele é Olhando pra cara dele, instável. Exatamente, Ele é olha pra cara. zen. Eu achei que ele ia responder sim. Eu falei, eu tô com medo, vai quebrar minha. É claro que Imagina. não, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações difíceis. Apesar que eu falo que por ser um pouco zen, hoje eu quero trazer essa parte de também falar não. Porque o falar não é necessário. O falar não, ele pode às vezes doer na pessoa, mas o que você for tirar daqui de dentro do não vai ser importante nas suas decisões de vida. E você falou, doer na pessoa, às vezes dói mais na gente É. de não saber falar um não do que doer no Uhum. outro. E você também falou sobre. Ixi, esqueci que eu ia falar. Ia complementar o negócio que você falou. Na hora que eu lembrar, eu falo. Mas você falou do não, isso é uma questão muito simples. Porque acontece, a gente acha que vai doer no outro falar um não. Na Uhum. verdade, ele mais cura do que dói. É E eu verdade. tenho essa mesma dificuldade, porque a gente vem com essa coisa de ser mais zen, de E da mais tranquilo. rejeição também, né? Então, só que o que acontece? O não, quando ele é verdadeiro, quando tem verdade, a verdade ela nunca falha. Isso é uma coisa que eu aprendi, que a verdade ela nunca falha. Por mais que naquele momento a pessoa às vezes pode se irritar, não sei o quê, mas quando você coloca a verdade naquilo, eu passei por um momento uma vez com a minha mãe, que ela foi em casa Lembrei que eu ia falar. e criticou alguma coisa que estava acontecendo na minha casa. Tinha acabado de morar com a minha esposa e tudo mais. E aí eu achei aquilo ruim. E aí eu não tinha coragem de falar. Aí um dia eu cheguei, sentei, orei. Aí eu catei e mandei pra ela. Mãe, eu não quero que você fale isso. Isso me afeta assim. Uau. Aquilo, meu, ela não ficou brava. Ela não ficou mal. Pelo contrário, ela falou, putz, hoje eu te entendo. Uhum. Desculpa. E aquilo ficou... A nossa relação melhorou muito. E às vezes não falar, ele é mais dolorido do que eu falar. É isso. E quantas vezes a gente não ouve das outras pessoas falando, se colocando assim, nossa, mas isso é tão óbvio. Meu filho, minha filha, é óbvio pra você, pro outro não é óbvio. Até o básico tem que ser dito, tudo tem que ser dito. E muito legal isso, porque a gente coloca limites. Uhum. No episódio anterior a gente tava falando justamente sobre isso, sobre limites. Quando a gente coloca limites, como é que a gente consegue regular as situações, as relações e depois os comportamentos também. E aí, só complementando Você aí foi o que eu. lembrado. Você comentou sobre propósito, sobre o Ayrton Senna, o quanto ele é bom no que ele faz, o quanto ele era bom no que ele fazia. Só que isso é o que ele fazia, era o fazer. As pessoas confundem o propósito delas com coisas que elas são Em boas fazer. em fazer. Quando na verdade não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Acima de tudo, quem você é. Porque se tirar o que você faz, o que sobra? Será que você vai se amar se tirar o que você faz? Será que você vai se respeitar se tirar o que você faz? Será que você vai olhar pra você e se sentir orgulhoso de quem você é sem o que você faz? Uhum. Se questione sobre isso, porque não é sobre o que você faz. Não pode ser sobre o que você faz. E aí, até complementando isso, uma coisa vai puxando a outra, Vai. né? Essa questão de sobre o que você faz. Vamos supor, o cara... Eu tenho uma história de um cara no TEDx que eu ouvi uma vez. Ele era um atleta muito famoso e tal. E ele era muito bom no que ele fazia. Uhum. O que aconteceu? Ele perdeu as 2 pernas. E aí? Uau. O que você faz agora? Então agora você não tá mais no seu propósito? Você não tá mais na... Você não é mais bom do que você faz? Não, pelo contrário. Ele foi lá e desenvolveu uma técnica. E ele foi um dos precursores de próteses no Brasil para pessoas em custo baixo. Então ele começou a transformar a vida das pessoas a partir do Uau. problema Olha o deles. propósito Sim. dele, né? Então, naquele momento, aquele era outro propósito. É. Então, cada momento leva a um propósito. Mas o que a gente fala de propósito hoje, o mais difícil é a gente lidar com essas emoções. É realmente ser alguém de acordo com o que Cristo ensinou para nós. Uhum. Porque, por mais que você acredite que Cristo existiu, que Cristo foi bom, que não foi, não importa. Importa que a história é incrível. O que ele coloca lá é perfeito. Sim. Independente da existência, independente da fé, ele foi um cara exemplar. Agora, como é que a gente se torna esse cara exemplar? É o mais difícil, é lidar com nossas emoções, porque nós somos seres químicos. Renovar as nossas mentes também. Sim, o tempo inteiro. Porque uma mentalidade fraca não te gera resultado nenhum. A tua alta performance vai ter no que você. Não só no que você faz, mas no que você é e independente do que te acontece. Porque, por exemplo, como esse homem que perdeu as pernas, ele podia se ver como limitado. E o que ele fez? Ele fez muito além. Mas por quê? Porque ele também teve as emoções certas pra isso. Ele deu um novo significado para aquilo, né?
Ele ainda não foi só isso, né? Faz bastante tempo que eu assisti, mas o que acontece? Ele, além de ter perdido as pernas, o pai dele, se não me engano, faleceu, deixou a empresa falida. Alguém pegou a empresa, quebrou, ele teve que recuperar a empresa do pai, pagar todo mundo, recuperar tudo, e depois entrar nessa rotina. Ou seja, além de ter perdido as pernas, ele perdeu o pai, quebraram a empresa, ele teve que... Jogaram a empresa pra ele tudo quebrada, teve que ir arrumando tudo. Ele contava que ele ligava pros fornecedores e falava, cara, eu só tenho, tipo, R$100 pra te pagar hoje. E os caras começaram a ter apego e carinho por ele porque ele era honesto, porque Sim. ele falava a verdade. É. Então o cara falava, eu sei que você não tem. O que você pode fazer hoje? Não, vamos fazer isso, eu vou tirar do meu e vou te pagar. Então eu comecei a perceber que a verdade, ela começa a moldar a sua realidade. E aí entramos em princípios e valores. Porque uma pessoa com valor... É muito fácil a gente confiar e a gente acreditar e manter perto de nós pessoas com princípios e valores. A gente não quer nunca uma pessoa desleal perto da gente. Até na parte de aceitação, de fazer parte de ecossistemas, isso. E também falando de ecossistemas, né, no episódio passado. Sim. E, Vitor, falando em ecossistemas, conta pra nós hoje um pouco do seu ecossistema. Então, hoje eu tô fundando um ecossistema que é uma coisa que já tem mais de 7 anos que eu venho construindo, que é um ecossistema de empresas de construção. Então, quero linkar empresas de todos os locais para trazer resultado. Então, por exemplo, eu quero fazer uma obra no Rio Grande do Sul. Eu não vou pegar montar uma construtora aqui para levar lá para o Rio Grande do Sul. Sendo que às vezes eu tenho um parceiro lá para aquele local que vai entregar exatamente o que o cliente precisa. Então, hoje eu quero ser aquele filtro, aquele meio de campo ali para o cliente olhar e falar, você precisa disso, 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 e trazer. E já agregar a parte de marketing junto com isso, porque foi uma coisa que eu vim construindo com a minha esposa. Então, hoje a gente tem uma empresa de marketing e assistência virtual. Por quê? Eu comecei a perceber que muitos clientes, principalmente no corporativo, além deles precisarem da construção, eles precisam do marketing. Por exemplo, você vai fazer uma loja. O cara precisa de um remarketing para aquela nova construção. Sim. Ou, por exemplo, você vai pegar uma construtora e vai dar um suporte para ela. Ele precisa de uma placa diferente, ele precisa de uma comunicação diferente. Então, a gente quer dar todo esse suporte para as empresas, porque eu percebo hoje que tem muita construtora, muita empresa de engenharia que não tem nenhum conhecimento financeiro. Ou seja, o cara ganha muito dinheiro, mas ele gasta todo o dinheiro. E no Até final porque ele não a sabe. universidade não ensina isso também. Não Isso na ensina prática, nem né? lidar com o cliente. Não. Ele te ensina um monte de fórmula que você vai usar se você for, por exemplo, um projetista. E mesmo assim você vai ter que estudar tudo aquilo de novo. Ela não te dá uma base de lidar com o cliente, não te dá a base de lidar com funcionário, ela não te dá a base de lidar com outras empresas. Eu participei uma vez foi quase um podcast, mas foi online com um dos melhores arquitetos-chefe da Unicamp. Caí lá de gaiato também. Do nada me chamaram e falaram, entra aqui nessa reunião. Você sabe que nada é do nada, né? A gente sabe, né? Mas eu falo que foi do nada que eu não né? esperava. E aí começou eu a debater com ele lá coisas que, tipo, ele ficou assim, quem é você e como que a gente tá falando disso? Ele tava falando justamente que a Unicamp não estava preparada para lidar com a pandemia por conta que eles não ensinavam os arquitetos a conversarem com engenheiros, a conversarem com outras áreas. Uau. E como é que você faz uma grande obra sem poder conversar com outras áreas? Onde você acha que inteligência emocional entra no teu trabalho? Na verdade, inteligência emocional entra em tudo, né? É. Mas dentro do meu trabalho, é lidar com a questão de emoções, com o cliente, saber como falar, saber não desistir. Não desistir das coisas, porque pro empresário hoje, cara, o índice de suicídio dentro do mundo corporativo é muito alto. Porque o pessoal acha que o chefe, o dono lá é um cara abusivo, ruim, não sei o que, é muito fácil a vida dele, a vida do funcionário que é difícil. Dos dois são. Só que um funcionário, ele carrega todo aquele peso. Se ele quebra, eu já quis me matar depois que eu quebrei. Eu quebrei 2 empresas seguidas. Presta a ser pai. Então, o que acontece? É aquele peso de você desapontar as pessoas, de você deixar famílias sem receber, de você não abrigar mais famílias. Então, você tá carregando um peso gigante nas costas. Então, se você não tem consistência inteligente, eu falo que uma empresa não quebra. O que quebra é as emoções do dono. Do dono. Porque se as emoções do dono estiverem intactas, você pega o Steve Jobs, quando ele foi expulso da Apple. O que ele fez? Ele fundou a Pixar. Só a Pixar. Só uma das melhores empresas de vídeo hoje no mercado. Então, por quê? Porque ele tinha emoções intactas. Ele não deixou aquilo fazer um problema. Ele ficou mal com aquilo. Ele conta que não foi algo que foi fácil para ele. Mas ele não deixou aquilo destruir ele a nível dele desistir. Na verdade, ele só continuou. É a mesma coisa do cara das pernas.
aquilo quebrou ele de uma forma, mas ele achou outro propósito que a gente estava falando. Então, os propósitos eles vão se renovando. Uhum. Em algum momento, falando em propósito, você pensou em não fazer engenharia? Ou em mudar de carreira, talvez? Pensei. Na verdade, engenharia foi uma escolha meio maluca, porque eu estudei eventos, então eu já fazia eventos quando era mais novo, festa, balada, essas coisas. Então, como eu tinha salões em casa, eu juntava uma galera e fazia festa lá. Era uma bagunça só, mas dava certo. Mas eu vim numa família de eventos, né? Minha família inteira mexe com eventos desde pequeno. Então eu sempre gostei muito dessa área de eventos, palestra, de estar no meio desse flow. Só que quando eu comecei a fazer eventos, eu fui participar de uma entrevista para trabalhar numa agência e a mulher falou para mim: a gente não contrata homens, porque vocês não são organizados bastante para trabalhar com eventos. Nossa. E aí eu vi um preconceito gigantesco. E eu comecei a olhar e vi muita mulher lá dentro. Eu falei, cara, não é para mim então. Eu falei, eu vou fazer a profissão aquela piadinha, a profissão de homem, que era o que implantava na minha mente. E aí eu fiquei entre arquitetura, engenharia. E eu fiquei, putz, o que eu vou fazer? Era aquela questão que eu tinha, né, que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, porque eu gostava muito. Só que eu já trabalhava como pedreiro, como tudo. Então, um amigo quer pintar a casa, eu ia lá e pintava. Um amigo quer consertar não sei o quê. Aí eu contratava as pessoas para fazer quando eu não conseguia. Então eu já estava trabalhando nessa área de construção desde pequeno. Meu pai sempre construiu tudo. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer engenharia civil que abrange tudo. Aí catei, fui lá, me foquei. No dia, contar uma história aqui que eu nunca contei em podcast nenhum, nunca falei em lugar nenhum. Eita! Nem Privilégio! Que me veio agora. Aqui não é aquela conversa nossa. Aham. Você perguntou, no dia da minha prova da faculdade, eu saí de eventos, né? Fiz, quase terminei, faltava alguns meses para terminar o técnico, mas. E aí fui prestar pra civil. Eu tava namorando na época, uma menina escondida, porque a mãe dela me rejeitava a todo custo. No dia da prova, eu fui lá contar pra ela que eu ia fazer a prova. E aí a mãe dela achou a gente, falou que tinha chamado a polícia pra mim, que ia me prender porque eu era um marginal. Nossa. Que eu não era homem pra filha dela, que eu não tinha faculdade, que eu precisava bancar a filha dela, e começou, tipo, você não tem um emprego decente, você faz isso. Na verdade, eu tinha ido trabalhar com telemarketing, tinha dispensar num puta de um emprego bom pra trabalhar na mesma empresa que ela, pra poder estar perto dela na época. Uhum. E aí a mãe dela falou, você trabalha com telemarketing e não sei o que, isso aí não é... Só que a filha dela também trabalhava com telemarketing, isso é engraçado, né? Mas você não é homem pra minha filha, e destruiu. Eu, tipo, 2 horas depois tinha prova pra fazer a faculdade, do vestibular. Eu voltei pra casa destruído. Eu entrei em casa, minha mãe virou pra mim, eu não sei o que aconteceu com você. Toma banho e vai fazer sua prova. Eu não te criei pra você ficar desse jeito. Uau. Ninguém vai dizer pra você que você não é nada. É isso. Vai fazer sua prova e você vai passar. Bruta. Minha mãe sempre foi um amor de pessoa com todo mundo. Com os filhos, ela tinha essa mão firme. Tomei meu banho, fui lá e fiz a prova e passei. Me formei com o melhor TCC da faculdade. Uau. Caraca. Legal. E consegui chegar lá. Ô, Vitor, a gente vai entrar nisso depois, mas só uma alusão aqui que eu tive nesse momento. Muitas pessoas chegavam pra você e falavam coisas ruins sobre a sua identidade. Depois que você conseguiu mudar suas crenças, hoje, as pessoas ainda falam isso pra você? Coisas parecidas? Vamos falar a vida inteira. Cristo, quando voltou pra terra dele, o que fizeram com ele? É o lugar onde ele mais foi criticado. Então, perto de onde você... Porque é uma coisa que é muito falada, acho que todo mundo já ouviu, mas quando você tá perto de pessoas que conheceram o seu passado, eles vão tentar resgatar aquilo, porque é muito difícil deles enxergarem a sua identidade nova. Que, na verdade, sempre esteve ali, mas eles... Porque eles vão lembrar e vão falar, cara, mas você era o cara que arrumava briga, você era o cara que brigava, era o cara que batia, era o cara que explodia. E eles ficam esperando aquele pequeno momento pra poder falar, cara, você não mudou. E sabe por que eles fazem isso? Medo de você se afastar deles. É uma forma de amor egoísta. Uhum. Porque se você mudou, você foi pra outro caminho. E você tá longe deles. Mas se você voltar a ser o Vitor que era antes, se você voltar de novo, o que vai acontecer com você? Você tá próximo deles ainda, você não se afastou. Então eles têm medo que você se afaste, então eles querem reativar aquela versão sua que eles tinham um certo controle. Mas essa é a visão que você tem sobre a situação? Ou será que é o que realmente eles veem? Porque eu imagino que... Eu imagino não. A gente atrai as situações pra nós. E, por exemplo, eu também era uma pessoa que eu fui muito criticada, eu fui muito humilhada. As pessoas também me viam como ovelha negra da família. Mas hoje eles já não fazem mais isso comigo. E assim, a gente tava falando... Às vezes a minha mãe me liga pra me pedir orientação. Entendeu? Então, assim, o que eu quero... talvez abrir pra você é,
será que não é você que tá atraindo isso ainda? Sim. Não é será, é sim. A gente atrai. Uma coisa que eu percebi, você me lembrou de uma cena importante. Eu, na época que eu bebia, as pessoas me qualificavam como um puta de um beberrão. Uhum. E eu sabia que eu não bebia tanto assim. Eu fazia arte, às vezes eu ficava bêbado, dava trabalho, não sei o quê. Mas sabe que você olha para as pessoas que sempre o ponto de comparativo? Você fala, eu não sou ainda tão ruim como vocês colocam. Mas por que que as pessoas tinham essa imagem de mim? Eu colocava essa imagem. Eu ficava postando foto de mim bêbado, eu ficava postando status, eu ficava meio que mostrando, querendo ativar aquela versão de mim. E um dia que eu tive esse insight, que um amigo meu falou para mim, falou, cara, nossa, hoje você tá sem beber, que legal, não sei o quê. Cara, eu era o cara que dirigia pros outros, que eu não bebia, eu ia pra balada e voltava pra casa sem beber. Eu era o cara que conseguia fazer tudo isso. Eu conseguia dizer não pra bebida tranquilamente. Mas o dia que eu resolvia beber, eu bebia de verdade. Uhum. Só que o dia que ele falou isso, eu falei, cara, mas eu não sou assim. Eu não sou um beberrão como parece. Aí eu comecei a olhar para o que que eu tô fazendo pra despertar isso. Eu falei, pera, eu preciso parar de querer mostrar que eu sou um beberrão. É a imagem que eu tô passando. E eu comecei a mudar e as pessoas começaram a mudar comigo. Ele nunca mais Uhum. tocou nesse assunto de mim. Então, hoje ele me pede conselho, me fala. Uma vez eu até mandei uma mensagem pra ele, ele falou, cara, eu tava quase querendo me matar e você me mandou uma mensagem no momento certo. Uau. Eu tava quase, uma outra vez eu mandei uma mensagem também pra ele intuitiva, ele falou, meu, eu tava querendo, quase pecando, ele se tornou cristão e tudo mais, estavam quase me convencendo disso e você me mandou uma mensagem e eu mudei de ideia. Então, muitas pessoas mudaram, mas por que que eu falei que sempre vai ter alguém? Porque sempre tem alguma coisa pra você corrigir. Sim. Sempre É vai ter verdade. alguma coisa que você vai ter que olhar para aquilo, falar, e aí, eu vou mudar essa percepção das pessoas de mim ou eu vou continuar tendo que lidar com isso? E Que o mundo é um reflexo. quando você fala em relação à bebida, essas coisas que você fazia, você traz mais em relação às pessoas que estavam à sua volta para você viver aquela vida? Ou era só por você mesmo? Eu acho que era para estar conectado com as pessoas, para fazer parte Conectando. do grupo. Então, as pessoas diziam que era mais legal bêbado. Ah, não. Tinha vez que eu saía e falava, hoje eu não vou beber. Ah, não, mas você não é legal quando você não bebe. Então, você tem Uhum. que beber. Eu fumava, por exemplo, eu fumei por um tempo. Eu me mantive fumando para poder participar, para De um sentar no grupo. fumar. Pra ser aceito dentro de um grupo. E às vezes não era nem pra ser aceito, no caso era mais pra. Sabe o network que a gente fala hoje em Sim. dia? O meu network que eu percebi, eu ia pra balada, eu não queria ficar lá no meio do povão. Eu queria ficar sentado batendo papo com as pessoas. Era uma Uhum. forma de eu. Eu amo conversar, eu amo ter essa dinâmica. Então eu sentava no fumódromo e ficava fumando cigarro, porque ali era uma forma de network. Era o Uhum. network do rolê, era fumar um cigarro. Uau. No trabalho é a mesma coisa. Vamos descer pra fumar um cigarro? Você fala isso porque a maioria das pessoas acontece isso. Sim. A maioria, comigo já aconteceu isso, eu também faz 3, 4 anos que não bebo, mas o tempo que eu bebi foi o tempo porque eu tinha que me moldar a certas pessoas para viver aquilo. E quando veio para mim, caiu uma ficha de que para que as pessoas gostassem de mim, devia ser do jeito que eu sou, não do jeito que elas querem, seja bêbado, seja o que for, eu entendi que, cara, esse aqui sou eu. Gosta de mim do jeito que eu sou. E foi aí que caiu essa ficha pra mim, sabe? Muito, muito assim forte. E você falou a respeito de bebida, é realmente isso mesmo que. E eu fico pensando também quantos jovens acabam, talvez pelo ecossistema, talvez por quererem se sentir pertencentes Sim. ao ambiente, a outras pessoas, não entram nisso, não entram em drogas, não entram em bebidas, porque não tem as experiências de amor que a família poderia dar, porque tudo começa na família. Né? Eu não me sinto pertencente dentro da minha família, então eu vou me sentir pertencente a outro grupo. Sim. E aí eu não sei quem eu sou, então eu aceito qualquer coisa, porque desse jeito eu vou me sentir pertencente. E é aquilo, né? Uau. Quando a gente tá num ecossistema que não faz sentido com aquele, qual que é a nossa sensação? Que não faz mais sentido aquilo. A partir do momento que a gente está num ecossistema onde que existem pessoas que têm pensamentos iguais a você, diferente, e pensamentos onde você pensa de forma mais para cima, de forma diferente, tudo muda. Às vezes a Você ideia nem muda. bate mais. Nem bate, nem Quando bate. você tá em um ambiente onde você é muito diferente. Você não se sente nem pertencente ali. Quer ver um exemplo muito bom? Eu falei, né? Eu olhei o tempo e eu ia chegar atrasado se eu viesse de carro. Resolvi ir de metrô. Uhum. Eu não me sentia pertencente a estar dentro do metrô.
Sim. É super simples andar de metrô, não tem nada de. Ah, não, é espaço para rico, pobre, não tem nada a ver. É um meio de transporte maravilhoso, Sim. porque foi muito mais rápido do que eu viesse de Uber, que eu viesse de carro. Só que não fazia assim, eu de terno e tudo mais. Cara, não conectava. As pessoas ficavam olhando para mim. Uhum. Então, tipo, todo mundo ficava, tipo, o que esse menino tá fazendo aqui? Tipo, ele não pertence a esse espaço. Ou coisa que não deveria, mas não conecta. Uhum. Ô, Victor, agora mudando de assunto. Em que momento você conheceu inteligência emocional? Cara, eu acredito que eu cresci com isso. Mas a hora que eu comecei a tomar conta disso, tem acho que uns 10 anos. Meus pais são terapeutas, né? Então, minha mãe cuidou de grandes empresários, cuida até hoje, meu pai também. Então, eles sempre me ensinaram essa questão de cuidar da mente, de ter afirmações positivas. Por mais que eles tenham os erros deles, hoje eu honro muito eles, porque eu acredito que a grande parte de tudo que eu tenho de positivo eu aprendi com eles. Tanto seu pai quanto a sua mãe são São, terapeutas? os dois. Ah, Que meu legal, Deus. hein? Então, eu cresci numa família de terapeutas, então eles sempre cuidavam. Minha casa vivia cheia de todo tipo de gente. Do mais, e minha mãe sempre teve uma coisa de um coração, cara, que é inexplicável. Eu falo, se o céu fosse por meritocracia, a gente sabe que não é, ela teria o lugar garantido no céu. Meu, é só pegar a história da minha avó, por exemplo. Minha avó surta com a minha mãe desde que ela casou com meu pai. Então ela maltratava a minha mãe, pegava as roupas no varal, passava piche, mandava bater na minha mãe, quebrava as Eita. portas, derrubava a parede, cortava os fios da escada, mijava na porta. Tipo, tudo que você pode imaginar de horrível, minha avó fazia pra destruir a vida da minha mãe e do meu pai. Ela vendeu a empresa do meu pai, quebrou a empresa do meu pai, porque ele mudou e foi morar com a minha mãe. Nossa. Então. E minha mãe tentava não brigar e tudo, mas ela não sabia como lidar. Mas meu pai brigava mais com a minha avó do que minha própria mãe, porque meu pai tinha muitas dores com ela. E aí passou-se o tempo e hoje minha avó tá com Alzheimer, morando com a gente. Quem tá cuidando dela? Minha mãe. Quase não. Minha mãe teve mais amor e carinho por ela do que meu próprio pai. Hoje meu pai aprendeu. Hoje ele falava, teve um tempo que. Não tem muito tempo. Pouco antes dele descobrir que ela tava com Alzheimer, ele falava: Ah, eu tenho. Como é que se diz? Não é amor. Eu entendo a dor dela e tudo mais, mas eu não consigo amar ela. Eu falei, pai, você ama, você só não sabe. E eu desejo muito que um dia você consiga sentir isso. E o Uhum. dia que eu cheguei no quarto com ela deitada no colo dele, ele chorando, fazendo carinho nela, cara, Oh, meu aquilo me Deus. desmontou, porque eu falei, cara, eu sonhei tanto isso, porque ele começou a ver o amor que ele tinha Sim. por ela, que ele não sabia que existia, porque não tem como você não amar. É isso. É um amor fora do normal, porque ela deu a vida pra ele. Por mais que ela Pois tenha é. errado, ela deu a vida. E sabe que isso eu posso falar por experiência própria, porque por muito tempo eu odiei os meus pais. Mas odiei mesmo. Mas eu entendia com mais maturidade, depois de um tempo, que esse ódio era porque eu amava tanto eles e eu não me sentia amada de volta. Isso. De uma maneira muito profunda e muito verdadeira, eu tô abrindo isso aqui. Uhum. Porque hoje eu sei o nível de relacionamento que eu tenho com os meus pais depois de perdoá-los e de conseguir comunicar amor. De conseguir olhar nos olhos deles, de conseguir validar eles, de conseguir ser grata pela vida deles. E fora que a gente sabe que quando a gente entra no processo de perdão, a nossa vida entra em uma fluidez sobrenatural. Então, a minha vida, principalmente financeira, depois de ter dado perdão para os meus pais, começou a fluir assim de uma forma extraordinária. Não só isso, minha vida conjugal também, porque Vitor, eu juro, eu odeio pessoas, odeio não. Eu nunca gostei de drogas, eu nunca usei. Eu só me envolvia com pessoas que usavam drogas. E ia descobrir depois, não descobri na hora não. Ia descobrir depois, sempre, sempre. A partir do momento que eu perdoei os meus pais, e você que tá de casa, lembrando que perdão é um processo Uhum. que a gente decide e escolhe manter todos os dias. Então a gente entra em níveis de perdão diferentes também. No começo era mais uma decisão mesmo, não era tanto sentir. Hoje eu sinto. Eu sinto o amor, hoje eu consigo sentir o respeito, o amor, a dedicação. Então, assim, depois que eu consegui entrar nesse processo de perdão, não me conecto mais de jeito nenhum com pessoas que usam droga, com pessoas que iam me abandonar. Também sempre era abandonada nos meus relacionamentos. Tipo, eu tava tudo bem, de repente a pessoa falava, quero terminar. E eu falava, gente, como assim, né? Mais um, entendeu? Mas era porque vício em abandono. A gente também falou sobre vícios emocionais no episódio anterior. E nós entendemos que nós somos viciados em algumas químicas das quais a gente teve maior
maior envolvência. Ó, minhas palavras, né? Envolvência, maior envolvimento. Maior envolvimento ali ao longo da nossa vida. Então eu me senti muito abandonada pelo meu pai. Eu lembro, eu tenho memórias assim, por exemplo, de estar dentro de um aniversário, ser o meu aniversário e ele não aparecer. Coisas da escolinha, ele não aparecer. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei mais velha, ele continuou não aparecendo. Só que agora, eu não tinha mais ele ali pra fazer o papel dele. Então, o que eu fazia? Atraía pessoas pra eu passar pelas mesmas experiências e continuar sentindo as mesmas emoções. E a gente começa a entrar nas crenças, né? E aí, quando eu perdoei, nossa, esqueça tudo, foi surreal. E o perdão, ele é algo que é como uma meta. Hoje, quando você traça uma meta, é um negócio muito perigoso, tá, gente? A gente fala, isso é uma coisa que eu falei uma vez há muito tempo atrás. Essa questão de alvos, metas e objetivos que as pessoas pegam muito no pé, né? Você vai num processo de coach, você vai no processo de desenvolvimento, você vai nesses processos, o que eles vão colocar? Beleza, qual é o seu objetivo? Trace uma meta, trace uma rota, trace um plano. Nossa, isso pra mim era devastador, porque eu não conseguia traçar. Eu queria fazer tudo. Aí eu olhava e falava, beleza, mas o que eu vou fazer? Todo mundo já tem o plano. A pessoa entra aqui, ela quer casar, a outra quer separar, o outro quer fazer não sei o quê. Eu falo, mas eu não sei o que eu vou fazer. Só que tem um pequeno detalhe nisso. A gente fala uma coisa que, não sei se vocês conhecem, mas fala muito de cocriação hoje, né? Essa é uma moda que pegou bastante, de você mentalizar, aquela coisa do The Secret e tudo mais. Eu participei muito desses conteúdos e funciona. Só que tem um risco ali. Quando você coloca um objetivo, ele vai vir até você. Não tem jeito, mas cuidado com os objetivos que você coloca. Você quer realmente aquilo? Você tá pronto para aquilo? Ah, eu quero ser milionário. Mas você sabe o peso de ser milionário? Ah, não tem peso? Tem. Você vai ter que mudar suas crenças. Você vai ter que mudar seus valores. Você vai ter que mudar a forma como você se comporta. Você vai ter que mudar a forma com as pessoas que você vai se relacionar. Não tem como. Ele vai te afastar. Você vai para um outro ambiente. Porque não adianta. Se você for milionário e continuar no ambiente que você estava antes, você vai deixar de ser milionário. Não vai adianta. Aí você quer, eu quero uma família. Ok, você está disposto a mudar o que você é para ter uma família? Porque não adianta você falar que é uma família e continuar sendo um carrasco. Continuar um homem, por exemplo, tendo um monte de mulher. Uma mulher tendo um monte de relacionamento. Sim. Uma das coisas que eu fiz quando eu decidi que realmente que eu queria ter uma família foi o quê? Eu olhei e falei, beleza, como é que um cara casado de verdade, um cara responsável, um cara exemplar se porta dentro. E aí eu comecei a olhar. E aí uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês hoje, que é um processo que eu faço dentro da minha mentoria, é uma ferramenta. Pega o Instagram de vocês, abre o pesquisar e abre o filtro. Abre o Google e começa a ver o que ele tá te sugerindo. O que ele tá te sugerindo tem a ver com alguém que quer o que você tá dizendo que você quer? Por exemplo, você quer um relacionamento. Você quer ser... Beleza, seu Instagram mostra alguém... É o perfil que você daria na mão de alguém que é o que você quer ser? Por exemplo, meu Instagram, na época que eu decidi isso, não dava. Só aparecia coisa de homem solteiro. Era foto de mulher, era tudo. Ele só me sugeria aquilo. Por quê? Eu entregava pra ele que era aquilo que eu queria. De alguma forma eu curtia aquelas coisas. De alguma forma eu interagia. E você interagiu uma vez, aí eu falo, eu acho que ele gosta disso. Aí ele vai mandar de novo. Aí você interagiu de novo, aí ele vai mandar de novo. Então hoje eu tenho esse cuidado com o meu perfil. Eu e minha esposa, às vezes ela pega, aparece alguma coisa, ou de academia, ou alguma coisa, e ela fala, o que você interagiu que apareceu isso aqui? Eu falo, putz, era um vídeo que às vezes eu abri pra ver qual que era a piada que tinha por trás. E o Instagram, opa, eu acho que você gosta disso. A gente vai lá e começa a dizer pra ele, eu não quero. Tem um botãozinho lá que você clica. Não tem interesse, isso me incomoda. Esse assunto... Nossa, nem sabia. Eu coloco lá, isso aqui me incomoda. Isso aqui eu denuncio, porque não é legal. Porque eu tô dizendo pra ele, eu não quero que você me diga isso. Eu não quero que você me sugira isso, porque isso não faz parte de quem eu sou. Sim. Não faz parte do homem que eu quero ser. Só que é um filtro. Às vezes você começa a ver e começa a aparecer de novo. Você fala, cara, aonde que eu tô dando atenção pra conteúdos que não tem nada a ver? Eu, por exemplo, aí a questão do propósito que a gente falava. Eu achava que eu queria ser piloto de Fórmula 1 quando eu era mais novo. Eu precisava achar alguma coisa. Aí uma vez eu olhei pro meu Instagram e falei, cara, mas não tem nada de corrida aqui. Será que eu gosto disso mesmo? Porque se eu gostasse, isso aqui estaria lotado. Você pega um cara que é artista, vai no Instagram dele. Só tem coisa de artista. Você pega um músico, só tem coisa de músico. Você pega um palestrante, só tem coisa de palestrante. É natural. Você fica cercado do que você ama. Então, se você não tá cercado do que você ama, será que você ama mesmo? Será que é aquilo que você quer de verdade? Você tá dizendo que você quer porque a sociedade te cobra que você diga algo que você quer. Mas será que você quer?
olha, fala, beleza. Não, e aí, Faz todo sentido. aí nós temos esse ponto, será que é o que você quer? E aí nós temos um outro ponto, se é o que você quer, você precisa realmente dar esses estímulos, porque Isso. nós, a todo momento, nós estamos sendo influenciados. Quais são os estímulos que estão te influenciando? Vai te levar para esse objetivo que você quer? Exato. Não é? E aí você entra exatamente nisso, que é o que eu falei que eu faço a técnica. Então você vai estimular. A gente fala de ambiente. Isso é uma coisa que é falado no mercado do coach, é falado no mercado de desenvolvimento humano. Hoje até na igreja fala do seu ambiente, né? Ambiência. Só que toma cuidado da questão do ambiente para eles não quererem falar, porque você não pode mais falar com ninguém. Você tem que se excluir de todo mundo. Ô Vitor, só um minuto. Eu acho que foi você que comentou comigo que hoje nós estamos 80% do nosso tempo nas redes sociais. Eu ia Foi? falar exatamente disso. O que que acontece? Eles pedem para você mudar seu meio. Aí você pega uma pessoa que tem uma classe que está crescendo, ou às vezes está numa classe mais baixa, e fala para ela, muda seu meio. Sai do meio de pessoas que não tem essa classe, sai de... Aí você fala pra pessoa, aí a pessoa cata, larga tudo e vai pra Alphaville. E quebra e se... Vai levar em algum lugar. Você, qualquer mudança E gera... que sabemos que isso já aconteceu e acontece É o lá. tempo inteiro, é o tempo inteiro. Não é que seja ruim. Qualquer mudança que você fizer, ela vai tirar... lembra que eu falei? O seu desejo, você tá pronto pra enfrentar ele? Às vezes uma pessoa tá pronta, cara. Ela não tem nada a perder. Ela vai pra lá e ela se desmonta, se quebra inteira e dá a volta por cima e consegue crescer com aquilo. E tem pessoas que vão ficar um tempão ali. Vai gerar mudança. Vai. Mas o que acontece? Às vezes não é desta forma. Porque pra mudar o seu meio, às vezes é muito difícil mudar seu meio físico. Às vezes é difícil sair da casa dos pais. Às vezes é difícil de sair do meio dos amigos, essas coisas. É difícil você se desprender disso. Tem uma coisa que chama dependência emocional. A gente pode até falar um pouquinho disso, que era o que eu tava falando pra você. Mas uma coisa que me ajudou muito a sair desse meio primeiro é olhar os meios que não são só o físico. A gente tem o meio mental, onde sua mente está presa. Onde a gente passa a maior parte do nosso tempo hoje? Na nossa mente. A gente conversa com o nosso mesmo. Eu não sei quem não consegue conversar consigo mesmo. Mas a gente conversa com a gente o tempo inteiro. Onde sua mente está? Aonde está o seu meio emocional? Onde estão suas emoções? Para onde elas estão te levando? E agora, olha, aonde você está trabalhando no seu meio digital? Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo hoje, pelo menos a maior parte das pessoas, dentro do meio digital. O que você está olhando no seu Instagram? O que você está olhando no seu Facebook? O que você está olhando nas notícias? O que você está olhando no seu computador? Então, a hora que você começa a mudar aquele seu meio, quem são as pessoas que você segue? Uma coisa que eu fiz foi mudar de Instagram, porque eu comecei a tentar quebrar esse Instagram que eu construí em anos da minha vida e não mudava. Eu falei, não tem jeito. Eu vou mudar as pessoas que eu sigo, não porque eu não gosto mais das pessoas que eu sigo, mas como é que eu quero mudar o meu meio físico dos meus amigos que estão hoje, olhando pro que eles estão fazendo? Porque você segue meio que por gratidão, né? Pô, eu tenho que seguir meu amigo, eu tenho que seguir minha mãe, eu tenho que seguir minha família. Então você começa a seguir tudo isso. Só que aí você começa a fazer o quê? Viver o mundo deles pela internet. Você tá vivendo no mesmo mundo, aí você quer mudar de lugar físico, mas no seu digital você vê as publicações do amigo que você quer dar uma afastada, não é pra você se livrar dele, é pra você afastar pra você também poder puxar ele pra um lugar melhor. Você sabe que não é legal. Você continua vendo as fotos das baladas, você continua vendo a foto dos amigos, você continua vendo as bebidas, você continua vendo a droga, você continua vendo a parte da orgia. E tudo interfere, né? Você tá conectado naquele meio. Aí você quer sair do meio físico, mas você muda de lugar, mas você tá vendo a mesma coisa. Ou seja, você não vai mudar, ou se você mudar, você vai voltar. E olha a profundidade do que a gente tá falando, porque na neurociência a gente sabe que a nossa mente ela não distingue o que é real do que é imaginado. Então o tempo inteiro você tá jogando imagens mentais pra sua mente e que vão virar memórias e que a hora que a sua mente precisar criar uma imaginação e ela vai colocar essas imagens pra construir, pra preencher as lacunas ali pra criar a imagem mental, ela vai jogar o quê? As imagens que você tá dando pra ela. Ela tá consumindo diariamente. Então, e aí? Depois você tem resultado ruim e não sabe por quê. Já contrata aqui os coaches, ó. Entre em contato aqui com o Vitor, comigo, com o Ju, com os nossos convidados aqui anteriores. E a gente vai te ensinar passo a passo como construir uma mentalidade de sucesso e de alta performance. Se você parar pra olhar, quando você tem outra pessoa olhando pro que você não quer ver, isso te facilita muito. Ter mentor hoje é essencial, cara. Não tem jeito. Mesmo que você não tenha um mentor pago, tá? Você tem, às vezes, um cara que ele é modelo pra você. Gruda naquela pessoa. Por muito tempo eu tive muitos mentores que eu não precisava pagar. E hoje eu sou muito grato por eles. Hoje eu falo que eu tenho um amigo que é o meu mentor master. Tem 79 anos. Ele veio do Egito, ele cruzou o mundo inteiro. Você chegou a conhecer? Conheci. Cara, o Boutros você é um cara pra mim que é exemplar. Meus pais são grandes mentores pra mim. Então,
Muitas vezes vai ter coisas que você não vai poder perguntar para seus pais. Você tem que Uhum. perguntar para as pessoas coisa no que eles tiveram resultado. Você vai pedir dica de finanças para alguém Que não tem. Não tem que não tem. conhecimento. Às vezes a pessoa quebrou, tá? Não vou Uhum. pedir dica de finanças para alguém que tá quebrado. Os melhores empresários são aqueles que já quebraram. Eu não conheci empresários grandes que ainda não quebraram. Não cria uma crença, tá? Você tem que tomar cuidado também. Então se os grandes Vou empresários quebrar quebraram, eu vou aqui. quebrar também. Não. Uhum. Mas eles quebraram, às vezes, a empresa, mas eles não quebraram si mesmo. Ou eles quebraram si mesmo, se reconstruíram e se tornaram mais fortes. Então, tem que tomar cuidado. Eu vou pedir... Mas esse cara que quebrou, ele continua tendo inteligência o bastante para aquilo? Beleza, ele tá quebrado emocionalmente? Eu não vou pedir opinião emocional pra esse cara. Hoje eu posso falar, eu dou dica de negócio em todos os sentidos. Porque eu quebrei 2 grandes negócios, mas eu sei como funciona, eu sei qual é o flow, eu sei qual que é o fluxo de uma grande empresa. Eu trabalhei em multinacional. A gente mudou departamentos gigantescos. E tudo é bagagem, tudo é experiência. É o processo que você vai criando, né? Até chegar ao resultado que você tem hoje. Então, quem são os seus mentores? Essa é uma pergunta importante. Quem são os seus mentores? Todo mundo tem mentor. Uhum. Mas quem é que tá te mentorando? Realmente a pessoa é apta para aquilo? Porque muitas vezes é seu amigo de infância que tá te mentorando, ok. Mas ele já teve sucesso no que você precisa? Ou você precisa ter um sucesso para você mentorar ele depois? Não, agora vamos falar de uma coisa aqui que eu acho cabulosa, que me tira do sério, é quando a pessoa vai buscar ajuda ou conselho com aquela pessoa que não tem o resultado. Gente, já virou mais do que clichê a frase de que você deve buscar conhecimento com quem tem o resultado que você quer. Como é que as pessoas ainda estão buscando com quem Não tem nada. fracassado naquela área? Não tem como, não tem cabimento. Como é que a pessoa vai conseguir te orientar se ela nem sabe o que precisa ser feito para conquistar aquilo que você quer? Às vezes ela até sabe, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, tá? Isso aí, a gente tem uma essência muito forte, um poder muito grande dentro da gente. Só que ela não vai te falar, porque ela tá numa dor tão grande, e às vezes ela vai te falar, só que o seu subconsciente não vai acreditar. Aí tem a questão da imagem, porque você vai olhar e vai pra uma pessoa que não tem um bom relacionamento. A pessoa vai falar, cara, ou o cara que bebe, você vai pedir dica pro cara que bebe, o cara fala, não faz isso não, sai da bebida, cara, porque eu não tô feliz com isso que eu tô fazendo, não vai por isso aí não. Quantas vezes você já passou por isso? Eu já passei. De ouvir de gente que não bebe, que não fuma, fala, não fuma não. Aí você fala, não, dá um cigarro aí. Você quer fazer o que a pessoa tá fazendo, porque é o que ela tá fazendo. Você não tem como pedir conselho pra alguém que não tá fazendo o que você precisa que seja feito. Não tá dando um exemplo. Não é que ela não saiba, às vezes ela sabe. É verdade. Quantas pessoas bebem e usam droga e falam pro outro não fazer? Eu não quero isso pra você. Por quê? Ele sabe que ele tá errado, mas ele tá se castigando de alguma forma. Eu não quero que você se castigue desse jeito, não faz. Só que você vai fazer, porque a gente somos feitos da questão da imagem. Então, o que a gente tá vendo, a gente vai reproduzir. Então, hoje eu tenho filho, cara, e hoje foi a coisa mais, acho que me trouxe mais evolução na minha vida foi meu filho. Então, hoje eu tenho que tomar cuidado com cada passo que eu dou, com cada coisa que eu planto na cabeça dele. É verdade. Então, isso vale pra vida. Ele não vai fazer o que eu falar. Por exemplo, eu ainda não consegui ensinar ele a não jogar as coisas. Ele gosta de jogar. Eu falo que se eu fosse implantar na cabeça dele, ele seria um excelente jogador de basquete. Puta, ele mira, ele joga de longe, ele acerta. Só que tudo que ele pega, ele olha, filho, não joga. Pela janela. Eu não achei uma saída ainda. Eu falei, o que eu tô fazendo que eu tô estimulando ele a jogar as coisas desse jeito? Nós temos uma pessoa ideal pra te aconselhar. Você pode conversar com ela, ela é super para nesses assuntos assim de filho. É a Alana. Ela, inclusive, já veio gravar com a gente. E de verdade, ela arrasa em criação de filho. Troca depois uma ideia com ela, ela vai te dar umas dicas de milhões. A minha esposa também. Ah, é? A Alana também? É a Alana. Ela também é uma mãe fantástica, cara. Uma das coisas que mais me chamou a atenção dela quando eu conheci ela foi a maternidade. Ela já tinha uma filha, eu queria ter uma filha chamada Sofia. Eu lembro, você falou. E ela tinha uma filha chamada Sofia. Ela faz aniversário dia 9, eu faço no dia 10 de janeiro. E eu tenho uma paixão enorme pela Sofia. Desde o dia que eu conheci ela até hoje, ela também tem por mim. Eu espero que você não vai passar essa paixão logo por sou eu. Mas a gente se dá super bem. Então, ela tem uma maternidade que você fala, cara, é surreal. Então, uma das coisas que eu tinha em mente para uma parceira era justamente isso. É essa questão de ser uma super mãe. Porque a gente sabe o que vai gerar no futuro. Então, o fruto que a gente vai gerar. Então, obrigado, amor. Ô, Vitor, agora vamos falar de coach. O que você acha que mudou depois que você fez a sua formação em coach? Uma coisa que tem me ajudado muito na questão do coach é aprender a fazer pergunta, né? O coach faz muita pergunta. Muita. E eu gosto de falar. Vocês já perceberam, acho que ninguém percebeu que eu gosto de falar, mas o coach ele te ensina a fazer pergunta e deixar o outro ter as próprias percepções dele. E volta de novo no filho.
A gente é muito coach pro nosso filho. Se a gente parar pra ver, o papel na primeira infância é de coach. A gente fala, beleza, filho. Não, não faz. Como faz? A gente vai orientando e vai deixando ele aprender. Quando você é um bom coach, você começa a transformar muito melhor a vida das outras pessoas. Sim. Então são ferramentas que eu acho que todo mundo deveria ter. São fases. Uma hora você vai ser coach, outra você vai ser treinador, outra você vai ser mentor. É verdade. Então cada momento exige uma postura de você. A gente tem o Pablo hoje que brigou com essa questão de coach, né? Que ele não deixa ser chamado de coach. Aí a mídia insiste nisso. É uma palhaçada esse negócio. É verdade. Eu não sou coach. Aí a mídia tá o ex-coach. No final não muda nada. Né? Meu, ele tem todas as ferramentas de coach, mas ele não é mais só coach. Ele aprendeu outras ferramentas. Vai ter momento que ele vai ser coach, que ele vai sentar com você. Você pega ele na plateia, quando você tá na plateia e vai falar com ele, ele é muito coach ali, porque ele olha pra você e ele faz pergunta. Coach faz pergunta. É isso. Então ele vai direcionando. Só que são perguntas que te fazem refletir e te direciona pra onde você tem que ir, pro caminho que você tem que ir. Objetivo, né? Porque na verdade é o que eu falei lá atrás, a gente já sabe o que tem que fazer. Mas a gente só precisa despertar aquilo. O óbvio foi o... Deixa eu lembrar o nome dele. É o cara da Wizard. Não, Wizard não, da outra escola de inglês, que vendeu a escola de inglês por bilhões lá. Carlos Wizard? Não, Carlos Wizard não da Wizard, da Flávio Augusto. Flávio, eu fiz uma mentoria com ele uma vez que ele falou: o óbvio precisa ser dito. Não adianta, as pessoas esquecem o óbvio. Eu preciso te lembrar, o coach te lembra do óbvio. Meu filho uma vez pegou um negocinho lá de tomada, enfiou a mão na tomada e tomou um choque. Tem vezes que ele tá pegando o negocinho de lá de novo. Eu falei, quer tomar choque de novo? Choque? Não. Eu preciso lembrar ele, porque não esquece. É verdade. Então isso é uma das coisas principais do coach, é saber realmente direcionar as pessoas pro caminho que elas precisam ir. Hoje você trabalha como mentor? Isso, como mentor, eu fui muito tempo mentor empresarial, né? Então eu dava direção para as empresas. Tipo, beleza, qual que é o fluxo e tudo mais. Agora eu tô trazendo um pouco mais. Eu tenho um mentor, né? Eu falei do Anderson, ele tá mentorando, montando uma mentoria nova, porque ele extraiu dentro de mim que ele viu que eu tinha muita força nessa questão do coach, do desenvolvimento humano e tudo mais. E era o que eu fazia com os empresários. Querendo ou não, eu dava muita ferramenta para eles e se eles não melhorassem a própria performance, eles não iam conseguir aplicar aquela ferramenta. Porque tá muito ligado com as suas ferramentas pessoais. Hoje eu entro na IA, ela monta o plano de negócio para mim, ela monta tudo que eu preciso fazer, mas por que não faz? Porque você tem que melhorar você. Você tem que conduzir suas emoções. Você tem que saber o que fazer, quando fazer. Então não adianta você ter só ferramentas. Ferramentas são fáceis. Por que multinacional monta uma empresa atrás da outra? Fácil. Porque ela já sabe o fluxo. O fluxo tá ali. É Ctrl+C, Ctrl+V. Montar uma empresa não é a coisa mais difícil. O difícil é você ter emocional para lidar com aquela empresa. É verdade. Ter as pessoas certas. Aí entra no flow. Você tá no cenário certo. Você tá ao lado das pessoas certas. Você se relacionar. Você continuar mantendo sua mente alimentada. Hoje você faz uma pergunta muito simples. Foi uma terapeuta que falou pra mim: quem vence uma batalha entre o lobo do bem e o lobo do mal, você sabe? Não. Se eu pegar uma luta do lobo do bem e do lobo do mal, quem que você acha que vence? Olha, pensando assim, eu acredito que talvez o lobo do mal. Depende do que você alimentar mais. O que você tá alimentando? Você sabia, né? Fora. Mas o lobo que você alimentar mais, ele é o que vai ter maior performance. O que você tá alimentando hoje? Por isso que eu falei dos meios físicos, digitais e tudo mais, porque a gente é reflexo do que a gente se alimenta, cara. É verdade. Se você comer muita cenoura, você fica laranja, cara. Olha como é que é simples a resposta. É verdade. Então, com o que você tá se alimentando? Com o que você tá alimentando as suas emoções? Com o que você tá alimentando a sua mente? É com coisas que vão te dar a resposta do que você disse que quer. Eu quero ser milionário, eu quero ser marido, eu quero ser esposa. Ou você tá alimentando sua mente com coisas que não tem nada a ver com aquilo e você não vai chegar naquilo. Porque aí entra naquele ponto que eu falei da dependência emocional. Por que você tá alimentando coisas que não tem nada a ver, que nem ela falava? Você queria ter um relacionamento. E por que você não chegava? Porque na verdade você achava que queria ter, mas no fundo você não queria. Porque você queria se castigar e viver aquela sua dor, enquanto você não descobriu. Gente, quando a gente fala isso, é de maneira inconsciente. Na consciência, óbvio que eu queria um relacionamento ideal, ou óbvio que as pessoas querem agir, ou óbvio que elas querem ser milionárias, mas inconscientemente não. Inconscientemente, a gente muitas vezes tem dores, e dores geram culpas, e a culpa gera autossabotagem. Então, o que a pessoa faz? Ela entra em um processo grandioso de autossabotagem. Tudo que ela precisa fazer, ela não faz. A real é essa. Tudo que ela precisa fazer... Ela continua na dor, né?
Por quê? Porque o culpado ele não merece prosperar. Uhum. Então, se ele não merece prosperar, ele não merece nada de bom. Essa questão do dependência emocional, eu tô aprendendo muito isso, tô participando num treinamento. O que acontece? Ele fala que toda espera nos resultados esconde uma espera nas relações. Isso pra mim foi uma coisa que desbloqueou um nível gigantesco na minha vida. Imagine que a gente é um ser, ele tem várias cordas ligadas emocionais com todas as pessoas ao nosso redor. Aí eu espero ter resultado financeiro, que é o que mais fala hoje no mundo, né? Mas eu espero ter resultado financeiro. Só que eu me sinto em débito com alguém, eu tô esperando alguém me pagar o que ele me deve para eu poder ter resultado. Ou eu sinto que eu tenho que pagar alguém para eu poder. Enquanto eu não fizer isso, enquanto eu não pagar aquele fulano, enquanto eu não me acertar com a minha mãe, enquanto eu não me acertar com o fulano, enquanto eu não castigar, eu percebi uma coisa que eu e minha esposa estamos trabalhando, que a gente se castigava. Olha que louco. Então a gente se castigava. Então, coisas que aconteceram no passado entre nós no começo do relacionamento, a gente ficava castigando um ou outro inconscientemente e fazia que os dois não prosperassem. Por quê? Se eu prosperar, eu vou dar pra ela o que ela não merece. Se eu prosperar, eu vou dar pra ele o que ele não merece. Profundo. Olha a ligação emocional. Então, o dia que a gente entendeu isso, a gente tem protocolos pra rodar dentro de tudo isso, fez o protocolo e eu falei, cara, a gente não pode fazer isso. E aí a gente entra nos acordos. E aí, quando você define os limites e tem clareza naquilo, aí a gente começa a falar, pera, beleza, eu te devo quanto? Por exemplo, vou pegar um exemplo muito clássico que eu vi numa das mentorias. Eu te devo X. Eu quero receber? Quero. Eu só vou prosperar quando eu receber isso de você. Não, eu não quero receber. Então vamos sentar, vamos definir. Você aceita que eu não te pague? Eu aceito, não faz diferença pra mim. Então estamos quitados, o acordo tá ok? Não, eu quero que você me pague com serviço. E às vezes a pessoa tá te cobrando, te enfiando um monte de coisa, isso acontece muito com pais, filhos, para que você pague ela, só que nunca vai pagar porque vocês não fizeram um acordo. Então beleza, se eu te fizer X serviço, isso aqui tá quitado? Tá quitado. O acordo tá assinado? Tá assinado. Então a partir de agora a gente tá livre dessa dependência emocional. Então a gente tem clareza no que a gente tá fazendo. Nossa, Interessante muito você falar profundo. isso, é que me veio aqui em mente que uma ferramenta que é muito no coach, que é o MAS, que é o mapa de autoavaliação sistêmica, Incrível. onde muitas vezes as pessoas dão prioridade a uma área como profissional ou financeiro e acaba não dando prioridade para outras áreas, Foi pra mim também. que é onde geralmente as pessoas perdem relacionamentos, elas perdem conceito com os filhos, esposa, com a própria saúde. Então, quando a gente olha para uma ferramenta dessa e percebe o quanto é importante você estar monitorando todas as áreas da sua vida, você começa a perceber que essas ferramentas vão trazendo isso que você falou da consciência. Vai criando consciência naquilo, você vai tendo um entendimento aonde você precisa melhorar, aonde você precisa trazer plenitude na sua vida. Então hoje eu falo que as ferramentas do coaching, ela traz esse significado, ela traz essa oportunidade de buscar relevância, sabe? Então, eu acho muito interessante isso. Essa questão do que você fala, aí volta no porquê que eu comecei a vir para essa área de desenvolvimento humano, trabalhar com as pessoas nesse sentido, porque isso é uma ferramenta de negócio. Se você não consegue aplicar isso na sua vida, você não vai aplicar nos negócios. O que acontece dentro dos negócios? Não existe resultado se você não consegue mapear. Cara, não tem como. Você não tem resultado crescente numa empresa se você sabe se você tá lucrando, se você tá tendo prejuízo. Se você não mapear, então você precisa, tudo na sua vida ela precisa ser mapeada. Sim. Então, quando você traz o MAS, você faz o quê? Você começa a olhar para as coisas e começa a ter números, não números físicos, mas você começa a ter clareza, né? Clareza, você começa a ter relatórios daquilo. Hoje eu uso esse relógio por quê? Ele me dá relatório do meu sono, ele me dá relatório do meu batimento cardíaco, ele me dá relatório da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, pra eu olhar e falar, cara, será que eu tô dormindo bem? Eu posso dizer que eu tô dormindo bem. Porque a gente vai cismar. Nem tudo que o olho vê é real. Vou trazer um exemplo da engenharia. Uma vez eu arrumei uma treta com o encarregado de uma obra. Eu virei pro cano, falei, cara, esse cano tá caído pra dentro. E ele tinha que cair pra fora, a água tinha que ir pra fora. Ele falou, não tá pra fora. Eu falei, não tá pra dentro. Ele falou, tá pra fora. E ficamos nesse embate. Falei, vamos tirar o nível. Vamos bater o nível. Ele falou, eu já bati o nível. Vamos bater o nível de novo. Então o nível ele é justo, ele é claro. A não ser que tenha algum problema nele, ele tá usando a pressão atmosférica. Bateu no nível, caramba, o negócio tava pra fora e não era pouco, era muito. Tava com uma caída enorme pra fora, só que meu olho me dizia que tava pra dentro.
E aí? Eu precisei de dados para comprovar que aquilo era verdade. Então, uma coisa que a gente tem muito problema nas relações, por isso que a gente tem que ter os acordos, Sim. e as ferramentas de coach são ótimas para isso, é o quê? A gente poder ter dados verdadeiros. Então, às vezes a pessoa tá implicando com você e fala, não, você saiu, você só faz isso da sua vida. Peraí. Baseado em quê? Quais são os dados? Vamos pegar os dados. Até que eu não faço tanto, hein? E o pior, eu acho, é porque as pessoas, elas estão muitas vezes tão no automático, tão adaptadas a viver essas disfunções, muitas vezes, que a gente poderia até chamar de disfunção quando tem coisas dentro dos relacionamentos que não estão como deveriam, ou que atrapalham. Elas estão tão no automático vendo isso no dia a dia que elas não têm consciência do que está acontecendo. E aí, uma das formas que eu passo para os meus coaches, para que eles tenham consciência daquilo que eles estão fazendo durante o dia, ou durante uma relação, ou durante algo que eles querem mudar dentro da vida deles e que eles não sabem como, é ir anotando. Que é o que você acabou de falar, de ter relatório, de mapear. Porque a pessoa tá tão adaptada ali, vive aquilo há tanto tempo, que não vê quão disfuncional quão disfuncional é. Uma ferramenta muito boa que eu gosto de usar, e eu consigo aplicar vezes e outras não, é você acordar e você fazer teu caderno dos sonhos do lado da cama. Hoje você tem o celular, cara. Se você dorme com ele do lado, que não é uma das melhores coisas, mas se você faz isso, volta lá, eu fiz por muito tempo, eu usava a IA. Eu entrava, eu criei uma chat na IA só pra falar do meu quadro dos sonhos. O que eu sonhei hoje? Porque depois que você começa, aí você pede pra ela fazer um relatório de todos os últimos sonhos que você teve. E você começa a encontrar relações naquilo. Por quê? Você tem dados. Quando você vai falar de negócios, você olha para o mapa de dados e você começa a cruzar aquelas informações. E você começa a ver coisas semelhantes. Ou que está muito fora. Uhum. Então você começa a ver os picos. Então agora quando você anota os seus sonhos, você volta naqueles sonhos e fala, cara, isso aqui está relacionado a isso, a isso, a isso, a isso, a isso. Então é um hábito, porque você já começa o dia dizendo pro seu cérebro, eu preciso anotar e eu preciso gravar. Então, uma coisa que eu falo muito, nossa mente funciona muito como o computador é copiado da nossa mente, né? Uhum. Então, tudo que você faz no físico, olha que louco isso. Tudo que você faz no físico, você tá dando um comando pro seu cérebro que aquilo é ok. Eu tenho muito hábito, eu gosto muito de limpar a piscina, por exemplo. Por muito tempo, quando eu tinha piscina em casa, eu quebrava. Agora eu ainda tenho na casa dos meus pais, mas aquela piscina lá é impossível de limpar. Mas eu amava descer e limpar a piscina. Por quê? Eu tava dizendo pro meu cérebro que limpar é bom. Era um processo de meditação para mim. Uhum. Porque eu via saindo aquela coisa. E você vê o resultado da limpeza, ele é lindo. Pessoas que gostam muito de limpar a casa, as coisas minha mãe gosta muito, ela sempre gosta de ter a casa limpa. Ela tá dizendo o que pra mente dela? Limpeza é bom. Agora, se você tem seu ambiente de trabalho bagunçado, se você tem essas coisas bagunçadas, você diz pra sua mente, bagunça tá ok. Então, para eu poder coordenar minha mente com TDAH, que é muito bagunçada, eu comecei a fazer o quê? Organiza a área de trabalho do celular, organiza as suas roupas, E é uma luta, porque toda vez eu tenho que voltar nisso e começar a fazer no físico pro cérebro fazer igual. Eu não desligava o computador, por exemplo. Meu computador ficava 2 meses ligado direto. Eu abria, já tinha 15 abas abertas de um lado, mais 15 do outro, mais 3 programas. Como é que meu cérebro funcionava? Era igualzinho. Eu não conseguia dormir, eu deitava na cama e era assim, tá. Eu não parava, Pensando, aí eu né? acordava e meu cérebro estava processando aquilo. A hora que eu comecei a fazer isso no físico, aquilo começou a ter resultado no mental. Uhum. Eu começava a dizer, não, computador desliga. E eu desligava ele. E aí todo dia que eu iniciava ele novo, desde o começo. E aí eu falava pro meu cérebro, zera e começa desde o começo, zera. Então nossos atos físicos, eles vão dizer pro nosso mental como ele deve se comportar. E nosso mental vai dizer pro nossos atos. Então é uma coisa que tá totalmente interligado. E aí quando você começa a ver as outras pessoas ao seu redor fazendo, aquilo vai também alimentar. É verdade. Uau. Vitor, como é que é ter... Assim, como é que é a cabeça do TDAH? Conta pra nós. Eu não faço essa pergunta, não. Cabeça no TDAH é uma bagunça, gente. A gente esquece muito fácil as coisas, por quê? Uma coisa A gente te interromper, por exemplo, atrapalha? Não, é mais complicado quando a gente interrompe os outros, porque é difícil a gente treinar isso pra gente deixar os outros falarem e tudo mais, e saber ouvir, porque o que acontece? O TDAH ele interrompe muito porque o cérebro dele trabalha numa velocidade muito maior. Você pensa no motor de carro lá, quando você tá acelerando, e você tá com o pé na embreagem, você tá acelerando, o motor tá rodando em alta rotação o tempo inteiro. O cérebro do TDAH é assim, ele tá rodando numa velocidade pelo menos umas 100 vezes maior que um cérebro comum, gente. É muito doido, isso é comprovado cientificamente, tá?
Só que o problema é que o córtex pré-frontal, que é o córtex da ação, ele não tem uma ligação. É como se a gente não engatasse a marcha. Entendi. Então a gente tá acelerando, o motor tá girando, mas não tá dando tração na roda. Porque você tá pisando na embreagem. E essa ligação dos dois, eu acabei de ter essa ideia, tá? É TDAH. O que acontece? Essa ligação de você soltar a embreagem e deixar a marcha aí, que é o mais difícil. Às vezes você soltar uma marcha errada, aí vira uma bagunça. Então você acertar esse time... Os pensamentos, né, que você começa... E aí você pode ver que muita gente com TDAH, o que acontece? Elas têm muita criação, muita mente para muitas coisas, mas é difícil delas colocarem em ação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece muito comigo. Por onde começar? Você chega numa pia e vai lavar a louça. O que eu tinha mania de fazer? Eu parava na pia e olhava, cara, eu não vou lavar essa louça. Isso acontece com a gente normal também, com o TDAH é pior. Você olha e vê aquela louça gigantesca, aquela bagunça, você não quer fazer. Porque você fala, cara, por onde eu começo? Só que vai demorar uma vida. Aí você começa a calcular, e você vai fazer outra coisa. E você larga aquilo pra lá. Você procrastina, né? Você procrastina. Agora, uma coisa que eu aprendi com o TDAH... Agenda ajuda? Muito. O difícil é você lidar com a agenda, tá? Porque você cria agenda e daqui a pouco você tá ignorando a agenda. Aí lembra nos hábitos que você fala, você tem que se forçar a fazer algumas coisas para que seu cérebro diga, pô, isso funciona. Você tem que provar pra sua mente que funciona de verdade, senão você vai negligenciar aquilo. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi... E você de casa pode estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Meu querido, o cérebro é treinável. É treinável. Tudo é treino. Exatamente onde eu ia chegar. O que eu comecei a fazer pra lavar a louça agora? Que eu fiz um acordo com a minha esposa de eu lavar a louça no café da manhã e tal. A gente se ajudar nisso. Pra se desprender da dependência, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu comecei a fazer... No começo eu comecei a fazer do jeito que eu sabia. Eu organizava toda a louça, eu lavava... Eu não queria lavar a louça, por quê? Não era porque era difícil, e nem porque eu não gostava. É porque dava muito trabalho. Porque eu gastava uma vida lá. Eu falava, eu vou gastar 2 horas aqui, cara, pra lavar a loucinha. Eu queria separar os copos. Aí eu queria separar as coisas. Perfeito, né? Aí eu catava, esquentava a água com produto próprio pra lavar, pra tirar gordura, porque eu tinha que saber que tava 100% limpo. Olha a loucura. Então eu fazia todo o processo pra lavar a louça. Eu deixava o negócio brilhando, a perfeição. O perfeccionismo no TDAH é um negócio surreal. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei assim, era o jeito que eu sabia. E eu era obrigado a fazer. Aí depois eu comecei a me tocar e falei, cara, eu não preciso fazer tudo isso. Eu vejo todo mundo lavando de todo jeito, eu como depois no mesmo prato que minha esposa lavou e ela não faz isso. E tá limpo. Aí eu comecei a lavar do jeito que via. Eu pego a louça. Agora foi, porque eu disse pro meu cérebro, também funciona se você fizer o simples. Faz o simples. Só que nem sempre você vai conseguir fazer o simples no começo. Sim. Então faz o que você sabe. Começa por algum lugar. Esse é o segredo pra mim no TDAH. Qualquer coisa, eu acho. Pega um copo e vai. Quando você vai ver, tudo começa a se organizar fazendo, sozinho. né? Eu acho que, na verdade, não só no TDAH, mas qualquer coisa. As pessoas, elas se paralisam muito antes de começar a agir. O segredo tá, começa a agir e corrige a rota depois. Isso. Isso que você falou da pessoa quando ela... Uma pessoa com TDAH tem muita ideia, né? Muito. E o difícil é colocar em prática. É organizar essas É organizar essas Porque ideias. você quer organizar pra colocar em prática. Aí que tá o problema. Aí dá confusão, né? Dá confusão, porque você quer organizar. Aí você quer organizar e você quer deixar perfeito. E, já passou o time, você já tá em outra ideia. Uau. Aí você vai Eu de acho que eu novo. tenho TDAH, não sei porquê. Não, mas todo mundo acha que tem TDAH, porque muita coisa que acontece. Isso é fala a palavra que eu falo. Como que é? Desmistificação. Desmistificação. Obrigado. Isso é uma coisa que a gente tem esse problema das pessoas, todo mundo achar que tem TDAH, porque muita coisa que acontece no TDAH acontece com qualquer pessoa. Só que acontece, no TDAH o nível é muito maior. É um descontrole muito maior. Você esquece as coisas de uma forma muito mais fácil. Você se desorganiza. Quer ver uma coisa que as pessoas não vão descobrir se elas dentro do TDAH? O TDAH tem um cansaço mental surreal. Tem época de eu apagar 3 dias direto, de eu não consigo sair da Sério? cama pra recobrar a energia. Por exemplo, onde que eu me recarrego dentro do TDAH? Aqui. Isso aqui carrega o TDAH. Ambientes com pessoas. Falar. Você esvazia. O cérebro ele não trabalha naquela velocidade absurda interna. Entendi. Você tá pondo pra fora. Agora, por exemplo... Então, trabalhar digital pra você é pior. Nossa, você tá doido. Porque eu, às vezes, quando eu tô muito tempo no digital, eu só quero desligar e estar com gente na rua, porque eu amo estar com pessoas. O meu perfil é pessoas, né? Mas assim, porque eu me sinto muito sobrecarregada. A minha cabeça eu fico até com dor de cabeça, às vezes. Parafuso, de né? tanta informação. Aí a gente vai pro Imagina coach. pra você. Porque aí você vai pro coaching de novo. Conhecer o seu perfil comportamental. O seu perfil comportamental ele vai dizer muito de como o seu cérebro funciona. Mas Deus criou todo mundo igual. Lógico que não.
É um carro. Verdade. Pensa no carro. Cada carro vai funcionar de um jeito. Se eu dirigir do jeito que eu dirijo um Fusca, eu vou dirigir uma Ferrari, Ferrou. ferrou. Ferrarou. E Então é por falar em diferente. perfil, qual que é o seu perfil comportamental? O meu é... O que você acha? Vamos lá. Eu acredito que você deve ser conforme, um dominante. Sério? O que você acha? Influente. Quantos por cento você acha que eu tenho de influente? 100%. 98% influente. 98? Só que eu vou te dizer o porquê. Isso aqui é uma coisa que as pessoas precisam prestar atenção, tá? Isso aqui foi uma coisa que uma pastora estava fazendo um trabalho comigo há uns anos atrás. E ela trabalha dentro do perfil comportamental. Uhum. E ela me ligou desesperada quando ela fez minha Perfil. análise nova. Eu já tinha feito, ela falou, eu quero fazer de novo. Quando ela fez, ela me ligou desesperada. Por quê? O perfil, dentro do perfil comportamental, você fez com o Paulo Vieira lá. Uhum. O que acontece? O DISC dele, ele mede o que você tem na sua essência, e ele mede Adaptado. o adaptado. E muitas vezes você tá vivendo muito mais no adaptado Do que na essência. no natural. E não tem problema, desde que você tenha consciência do que você tá fazendo. Lembra dos dados? Uhum. Pô, beleza, eu preciso adaptar porque eu vou pro mundo corporativo agora, aqui, eu preciso ser dominante. Eu vou liderar uma equipe, Então eu vou levantar um pouco o meu dominante, mas eu sei que eu tô levantando. Eu sei que eu tô fora do meu natural. Agora o problema é que você tá fazendo sem saber. E foi o que aconteceu comigo, foi na época que eu quebrei. O que aconteceu? As pessoas estavam ao meu redor, de novo. Um era dominante e o outro era conforme. O que aconteceu com o meu perfil? Virou dominante conforme lá em cima. Meu adaptado ficou dominante conforme num nível. O que aconteceu com o meu perfil influente? Ela falou, Deixou. seu influente tá com 15%. Nossa. Como é que você pega um influente de 98% e joga 15%? Pois é. Eu tinha 60%. Tava doente. Você chegou a ficar doente? Fiquei muito, eu entrei numa depressão Porque eu profunda. também fiquei doente por estar fora do meu perfil. E aí ela me jogou, eu fui pra, tipo, 90% dominante. Fala pro cara influente ser 90% dominante, ele não sabe. Ele não foi treinado, não foi algo que ele fez consciente. Se é consciente, você vai treinando a sua dominância Uhum. pra você saber fazer aquilo com qualidade. Eu catava, destruía em casa, minha esposa, perdão por tudo que a gente passou, mas não. Não, dominante sem controle, ele é um caminhão, ele sai derrubando tudo que tem na frente dele. Sério mesmo. Só que o problema é que eu não tava olhando mais pra minha espiritualidade, eu não tava olhando mais pra nada, eu achava que eu era o super-homem. Uhum. Isso me derrubou de uma forma gigantesca, o meu ego foi lá em cima. Porque o ego pro dominante é um negócio muito difícil de lidar. Pro cara que já é dominante no natural já é difícil de lidar, imagina pro cara que tá no adaptado. Uhum. Então preste atenção. Uma vez de estudar seu perfil, comece a ver qual é o perfil que você tá agindo naquele momento, se tá dentro coerente com o seu perfil. Refaça os testes, vá atrás de pessoas que vão te dizer. Então ela me ligou desesperada, ela falou, você tá morrendo. Literalmente eu tava. Ela falou, eu preciso falar com você. Uau. Meu menor perfil, meu menor traço era o conforme. Conforme. Só que o meu conforme tava em 80%. Como é que você Nossa. pega o seu traço pior E joga. e aumenta? Eu tava totalmente sem controle nenhum. Foram quase 3 anos pra corrigir isso. Nossa. E tudo bem você estar fora do seu perfil e estar num adaptado, porque algumas situações e alguns ambientes vão te pedir um adaptado. Só que o problema é quando você não sai do adaptado e mantém a tua essência não, e se mantém no adaptado por muito tempo. Uhum. O gasto de energia é muito grande e a tendência é que você fique doente mesmo. Doente emocionalmente, a gente tá falando, viu? E aí a gente sabe que hoje o emocional reflete no físico, então vai ficar primeiro o emocional, doente emocional e depois doente fisicamente. Junta isso no TDAH. Que já gasta uma energia Virou fora uma do bomba normal. atômica, né? Praticamente. E Vitor, agora, te interrompendo antes da gente finalizar, que o nosso tempo agora tá escasso. Eu gostaria muito que você falasse um pouco da sua infância, das críticas que você teve sobre a sua identidade, como isso refletiu em você e o que você fez hoje pra sair disso. Vai basicamente, voltando aqui, continuando dentro do tema, não sai do tema, né? Dentro do TDAH. Eu até falei na minha palestra, na última palestra que eu dei, eu achei uma nota pro conselho tutelar, eu tinha várias notas pro conselho tutelar desde o primeiro ano da escola, tá? Então eu achei uma do primeiro ano, onde a professora falava que ela perguntava qual era a qualidade que esse menino tem. E ela escreveu lá, nenhuma. Tipo, o que ele tem de bom? Ele não tem nada de bom. Aí embaixo, ele é possessivo, ele é agressivo, ele é descontrolado, ele é um marginal.
Basicamente, ela descreveu um marginal ali. E eu passei parte da minha infância vivendo como marginal. Então, o meu apelido era Pestinha, o deles o Pimentinha. Então, esqueceram de mim e tudo mais. Então, eu tinha uma inteligência, não mais inteligente que os outros, cada um tem uma potência numa área. Mas, pelo TDAH, isso potencializa a velocidade de raciocínio. Então, o que você me der para arrumar, eu arrumo. O que você der, eu preciso de uma solução para isso, eu vou achar a solução. Então, o que acontece? Eu resolvia tudo, eu sabia, eu ia pra escola sozinho, eu fugia de casa com 7 anos pra ir pra escola a quilômetros de distância de bicicleta enganando minha mãe. Eu ia pra quadra fazer inscrição no futebol sozinho. Então, minha vida tinha um risco gigantesco. Só que isso fazia com que eu não me encaixasse. As pessoas queriam que alguém fosse zen, bonitinho, calminho, acompanhasse aquela velocidade dos outros. E eu queria fazer tudo diferente, porque minha mente pensava diferente. E aí isso me levou a uma depressão severa porque eu não me encaixava com ninguém. Meus amigos, as mães dos meus amigos viravam pra mim e falavam, cara, eu não quero que você ande com meu filho. Eu não quero que meu filho ande com você. E aí chegava meus aniversários e não tinha ninguém lá pra comemorar aniversário comigo. Era pra ajudar minha irmã mais velha e virava pra mim, você não tem amigo. Ela é uma pessoa extremamente brincalhona, ela não perde uma piada. Então, todo mundo era mais legal, eu era o chato. Até hoje eu ainda sou um chato, porque a gente quer viver diferente do que as outras pessoas, então isso me categoriza a gente como chato. Quando você se torna cristão, você se torna um chato. Eu já era assim antes, então. E aí isso me levou aos 9 anos de idade, eu catar e brigar com a minha mãe no aniversário da minha irmã e cair de cima do telhado e ter um traumatismo ucraniano. Eu não sei falar traumatismo ucraniano. É Tá isso. certo. E tive 2 paradas cardíacas. E meu pai precisou fazer a ressuscitação 2 vezes e me trazer de volta da vida. Então, Com quantos anos isso? 9 anos de idade. Imagina uma criança, você ver seu filho. Hoje eu tenho meu filho de 2 anos, que é muito parecido comigo, mas mais equilibrado. Mas é pelo jeito que eu lido com ele. No chão estirado no meio de uma poça de sangue. Então, não consigo imaginar a dor dos pais de todo mundo ali. Só que aí, depois de muito tempo, eu fiz uma meditação. Eu me vi naquele momento. Eu não consigo olhar para esse momento. Então, muita coisa eu não lembro. Só que eu via eu conversando com Deus. E aí eu perguntava para ele e falava, cara, eu não quero voltar. Eu não quero voltar para lá. Eu não tenho amigo. Eu não me encaixo em lugar nenhum. As pessoas não me amam. Eu só quero sumir. Eu só quero morrer. Eu não me dou bem com ninguém. O que eu vou fazer lá? Por que eu vou voltar? Se eu tenho a oportunidade de ir embora agora, para que eu vou voltar? E aí eu escutava ele falando, meu filho, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano. Eu nem conheço essas coisas de plano, né, de Deus. Eu preciso que você volte. Eu não vou sair do seu lado. Eu vou estar do seu lado o tempo inteiro. Eu não vou te abandonar. Eu perguntava para ele, você não vai me deixar sozinho mesmo? Porque eu sozinho eu não consigo, eu me sinto muito sozinho. Ele falou, você não vai sair sozinho. E aí eu fui com isso. Carregando, carregando. E aí eu voltei com aquela sensação. Mas eu tinha uma paixão por Deus, uma paixão por Jesus que eu não sabia de onde vinha. Onde eu ia? Vamos no Candomblé? Vamos. Tem Deus aqui? O que vocês estão fazendo de bom aqui? Estão fazendo coisa ruim, eu não estou envolvido. Tem Deus? Eu procurava Deus em todos os lugares desesperadamente. Porque de alguma forma estava no meu subconsciente aquela promessa dele. E aí eu fui me aproximando dele e fui entendendo esse amor que ele tinha. Só que o TDAH, como a gente falou, ele tem um detalhe de raiva. Ele tem uma raiva muito grande, uma desconexão muito grande. Então, é uma disfunção hormonal. Eu arrumava muita briga por eu não ser aceito. As pessoas usavam muito disso. O fulano falou mal de você. E eu era aquele besta que, é? Eu ia lá. Então, as pessoas armavam muita coisa pra mim, pra me colocar no meio de briga, pra me colocar eu era o palhaço da turma. E aí eu fui crescendo com isso. Aí eu tive lesões na cara de brigas, quase morri, arma apontada pra mim. Quase morri diversas vezes. E aí a última que a gente lembrou foi uma briga que eu arrumei lá que eu tava contando. Eu cheguei a contar dentro do podcast ou foi uma conversa nossa aqui? Não, foi minha e sua antes. Então, eu arrumei uma briga, isso aí eu já tinha 20 e poucos anos. A última briga, graças a Deus, que eu arrumei. E mandaram me internar por conta disso. Porque a briga foi tão feia. Eu dei um tapa no fuzil do policial, pra vocês terem noção de tão fora de mim que eu tava. Eu tinha brigado com o cara lá, e ele saiu na porrada. Por mais, dei uma facada na perna da minha irmã, porque eu queria ir pra cima do cara, ela me segurava e eu catei, tipo, me solta.
Aí ela foi lá e ainda quis me ajudar a bater no cara. Aí ela falou, agora você vai apanhar um pouquinho. Deixou eu tomar umas porradas, depois eu dei umas porradas no cara. Porque eu tava tão grog de remédio, de depressão na época. E eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu peço perdão pra ela, mas eu acredito que ela me perdoou. Isso é uma das formas de amor tão grande que eu vi dentro dela. Eu aprendi muito com isso. Porque ela soube reconhecer a minha situação. Ela não me julgou pelo que eu fiz. Eu nunca vi ela me julgando e me culpando pelo que eu fiz com ela de uma forma com... Como é que é aquela coisa? Com julgamento, com apontamento. Ela zoou com isso comigo até hoje. Ela fala, deixa você. Mas ela me acolheu. E aquilo me fez ter uma noção de amor tão grande, mas tão grande. Porque, putz, cara, ela podia ter ficado com ódio mortal de mim. Pelo contrário, ela foi lá e ainda me ajudou a me defender. Porque eu não tava em situação de me defender. Ou seja, ela soube olhar minha situação real. Falar, cara, você não tá fazendo isso porque você é isso. Você não tá fazendo isso porque você quer. Você tá fazendo isso porque você não tá em si. Não é isso que você tem aí. Tem uma coisa muito maior em você do outro lado. E eu tô olhando pro que tá em você do outro lado. Eu não tô olhando pra sua versão ruim. Porque a gente tem o lobo do bem e o lobo do mal. E vai ter momentos que o lobo do mal ele vai querer sair mais forte. E a gente vai ter que saber acolher e deixar o lobo do bem ir alimentando para ele tomar conta. Só que isso a gente vai ter que fazer com os outros também. Porque vai ter muitas vezes que a gente vai ter que lidar com o outro e o lobo do mal dele tá forte. E você vai ter que olhar e falar, mas você também tem o lobo do bem. Eu sei que o amor de Deus tá aí dentro. Ele colocou em todo mundo. Então você vai olhar e vai falar com o lado do bem da pessoa. Você não vai olhar pro lobo do mal. Isso é empatia. É isso que Cristo ensinou. Ele olhava pro mal e ele não olhava pro mal que estava ali na pessoa. Ele estava olhando pro Deus que estava ali atrás. Pro Deus que foi plantado dentro de cada um, na semelhança dele. Então quando ele expulsava os demônios, mas ele ainda estava amando aquela pessoa que estava ali. Quando ele pegava os judeus e falava o que ele tinha que falar pros judeus, ele falava para a parte ruim dos judeus, mas ele sabia que tinha Deus ali atrás. Então a gente tem que olhar para os outros com essa visão de amor, de não julgar. Isso é a minha maior batalha hoje, a maior coisa que eu luto é para eu ser essa pessoa que eu consigo olhar para a dor do outro e acolher ele indiferente do que ele esteja. Porque amar quem te ama é muito fácil. Agora eu quero ver você conseguir amar a quem te faz mal. Não sei se vocês já viram, tem uma história de um cara que ele cometeu abuso, acho que matou o filho de um cristão. E todo mundo julgou ele. E aí falavam que ele era psicopata, então ele não tinha a questão de reagir. Então ele não reagia emocionalmente pra ninguém que falava com ele ali. Só que aí o pai da menina chegou lá e falou: é um vídeo, né? Por mim, eu queria te odiar. Mas meu lado cristão e tudo mais me diz que eu tenho que te perdoar. E eu te perdoo pelo que você fez. Eu não te culpo pelo que você fez. Ele vai lá e doa amor pra aquele cara e o cara chora. Ou seja, até na pessoa que não tem aquele hormônio, aquela questão mental, o amor é tão maior, ele é tão maior que qualquer coisa, e quando você coloca amor, aquilo destrói tudo que tem de ruim. É como você pegar uma mão suja e enfiar num rio. Vai lavar. A água é muito maior, o amor ele é muito maior em qualquer situação. Então quando você tiver dúvida do que fazer, coloca o amor na frente. Volta e ora. Fala, cara, eu não sei. Meu lobo do mal tá muito forte, mas o lobo do bem. Toma uma sementinha, porque pro do bem, se você der uma sementinha, ele se torna forte de um jeito gigante. O do mal você precisa alimentar muito. Então essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. Alimente o lobo do bem, nem que seja com uma migalha, porque ele vai ser muito mais forte que outra coisa. Mas saiba reconhecer que nos outros sempre terá os dois lobos ali lutando e ele precisa da sua ajuda pra sair dali. Não imponha nomes nos outros que você não gostaria que fosse imposto pra você. Forte demais. Vitor, muito obrigada pela tua presença. Adoramos te ter aqui. Fique à vontade depois, se você quiser voltar, pra gente continuar a sua história, contar a sua história. Você é muito querido e tamo junto aí. Muito obrigada, viu? Obrigado, Vitor, por ter vindo aqui no Coaching Cast. Foi uma honra receber você aqui. A gente veio aí de jornada aí de treinamentos, né? Muito feliz por você estar aqui. Volte sempre ao Coaching Cast. Obrigado, aprendendo sempre com cada um de vocês. Gratidão. É isso. E pra você que tá nos assistindo, se você gostou desse conteúdo, já deixa o teu like, ativa o sininho, nos siga no Instagram, siga o Victor e te esperamos pro próximo episódio. Um beijão e até mais! Tchau, tchau!